diabo é sujo, não é verdade? Ô, coração acelerado. Não, eu vou te falar. Com certeza vai ter um mover de Deus aqui, porque eu vou te falar. Olha, gente, quantos impedimentos. O celular caiu, o pedestal caiu, o triplé caiu, desmontou tudo. Desmontou tudo. Esse diabo é sujo. Rodrigo, vai orando aí, Rodrigo. Repreende aí, Rodrigo. Tá repreendido. Caiu foi tudo aqui, o pedestal com o celular. Mas agora vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha mãe tá aqui perguntando, cadê vocês? O André ali, ó, também perguntando. Irmãos, faz parte do processo. A gente sabe que tudo que a gente faz pro reino de Deus, né, a gente faz realmente assim com muita preparação. Não é só isso aqui que a gente tá fazendo. Muita oração. Tem o antes, tem o durante e tem o depois, né? Então a gente tem que realmente consagrar a nossa vida ao Senhor. Orar, nós passamos a semana inteira em oração, apresentando esse momento para o Senhor, que nós possamos diminuir ele aparecer. Sim. E aí começam a aparecer os percalços, né? A gente estava aqui começando o processo da live e começou a cair. Caiu o celular, caiu tudo, né? Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele é forte, ele é valente nas guerras e ele levanta. Amém. Vamos já orar, irmãos. Vamos orar, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer muito nas nossas vidas. Vamos já começar a orar para chamar o missionário Rodrigo. Esteja você aí também intercedendo por nós, irmãos. Porque essa obra é do Senhor, não é nossa. As vidas são do Senhor, a palavra é do Senhor, o poder que opera é do Senhor. E todo o mal já caiu, já bateu em retirada, amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando agora, Déia? Amém, vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós já consagramos essa live ao Senhor, consagramos as nossas vidas. Pai, vai agora de encontro a cada lar que vai estar assistindo nesse momento, Pai. Que eles possam receber algo do Senhor, porque de nós não temos nada para oferecer. Que não seja o Senhor, Pai, que não seja a Tua palavra, o Teu poder, que todo mal caia por terra, todo impedimento caia por terra, que Teu nome seja exaltado, que as vidas sejam transformadas e alcançadas pelo poder, em nome de Jesus, da Tua presença. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mãe, conseguiu entrar aí, minha mãe já estava ali. Cadê vocês? A Andréia falou, vai ser bênção mesmo, Andréia. Amém. Intercede aí por nós, irmãos. Aciona esse aviãozinho, vamos fazer essa live decolar hoje, porque hoje vai derramar a unção de Deus. Amém. Cris, paz, Cris, Deus abençoe, receba a sua cura hoje também, minha irmã, em nome de Jesus. Beijo, abraço pro Sérgio, para todo mundo que entrou agora, Umbelina. E aí a gente tem a Andréia Rezende lá do Espírito Santo nos acompanhando. Beijo, Andréia, Deus abençoe. Tem a Dona Gorete, mãe da Samara. Então, a Tetê, oi tia, Deus abençoe também, que Deus alcance sua vida. Rodrigo, manda um oi aqui pra mim já te chamar, já te adicionar aqui agora. Sérgio também tá na live, um grande beijo, Sérgio, um abraço pros meninos, pra Andressa. Luiz tá aí. Que sufoco, Cris, te amo, Cris. Cadê o Rodrigo? Será que o missionário Rodrigo também caiu o celular dele por lá? Aí, Rodrigão. Amém. Glória a Deus, vai dar tudo certo agora. Em nome de Jesus. Gente, eis aí o missionário Rodrigo, muito querido, amado. Você viu, né? O diabo querendo me derrubar. Olha, como Deus, ele é o nosso defensor, ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, porque ou a gente realmente toma posse das palavras e das promessas dele, ou a gente fica com medo. Né? A gente, às vezes, tem uma tendência humana a acreditar no cenário. Aí acontece algo assim, cai o celular, quebra o triplé, e as coisas parecem que estão dando errado. Quando, na verdade, Deus está no controle, né? Ele está com a sua mão poderosa realmente nos auxiliando. Rodrigo, Jéssica, prazer ter vocês aqui. Que cenário lindo aí atrás, né? A luz, a própria luz de Deus aí sobre vocês. Aleluia. Que lindo! Saudade demais, a gente ama vocês. Tenho o mesmo orgulho, admiração, respeito pela vida de vocês. Amo demais, né?
A gente brinca muito, mas o respeito também é muito grande. E eu queria já passar para você também, Rodrigo, porque a gente precisa, eu acredito que a palavra hoje que está queimando mesmo nossos corações, é que as pessoas não venham desistir, não venham parar, não venham desanimar, que nosso Deus é o Deus do impossível, não é verdade? Amém. Fala um pouquinho Amém. com a gente. A paz do Senhor Jesus, primeiramente. Paz do Senhor, todo mundo. Que Deus A gente está aqui abençoe. acelerado. O pessoal tá falando que caiu a imagem, ó, que sumiu a imagem. Tem alguns comentários aí falando que a imagem está caindo, está sumindo. A imagem está bacana aí? Eu tô vendo vocês. Não, alguém comentou que tá ruim. Sumiu a imagem. Se cair aí, o pessoal comenta. Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? A oportunidade da gente estar junto aqui e dizer também que a gente ama muito vocês, missionária Samara, missionário André, é um casal que Deus colocou no nosso caminho já faz alguns anos, né? E desde o início tem sido bênção nas nossas vidas. Agora a missionária Andréia também, irmã do missionário André, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Em resumo, vocês são uma família que amar muito e que a gente tem um carinho especial para a glória de Deus, viu? Então eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós nessa tarde e que Ele reservou o melhor dos céus para a gente. Amém? Amém. Amém, meu irmão, amém. Nós estávamos aqui com muitas expectativas, Rodrigo. Nós falamos a semana inteira a respeito de transformação. E a gente sabe realmente que você é um testemunho vivo, que o Senhor, ele realmente, quando Ele entra na vida de um ser humano, tudo muda. E às vezes esse mudar não é imediato. Às vezes é um processo que demora um certo tempo, não acontece do dia para a noite, né? Na vida de ninguém é assim. Nós somos moldados, trabalhados e tratados pelo Espírito Santo de Deus. E você é um homem que realmente, né, Deus resgatou e hoje levantou como missionário, casado com a mulher linda, Jéssica. A gente vê que é uma princesa do Senhor. Arrumando a mesa, mimos, a gente fica impressionado como Deus fez na tua vida, meu irmão. Como Deus te honrou. Deus, Ele te abençoou de uma forma que Ele te presenteou com uma princesa, não é? E você é um príncipe, tenho certeza que é assim que ela te vê. E a gente gostaria que você contasse um pouco da tua história, Rodrigo, porque tem muita gente ouvindo essa live que tem orado pelos familiares, tem orado pelos irmãos, por pessoas, e a gente quer realmente que, ao ouvir o seu testemunho, elas tenham uma injeção de bom ânimo, como Jesus falava. Tem de bom ânimo, esperança, fé, para a gente não desistir. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos orar pelos nossos familiares sem cessar. E a gente quer realmente que você conte um pouquinho dessa história para a gente. Amém. Eu quero meditar. Claro que também falando do que Deus fez, né, da transformação que Deus fez na minha vida. O tempo é rápido, né, é corrido, mas nesse tempo a gente quer poder falar do que Deus fez e trazer também, claro, uma história que Deus tocou no meu coração e desde domingo passado ela tem sido latente na minha vida, no meu coração, a respeito daquela história de Jesus andando por cima das águas, né, por sobre o mar, e os discípulos ali no barco. Mas antes de falar, eu quero mandar um abraço imenso aqui para os meus sobrinhos, Adrian e Trícia, que acabaram de entrar, estão lá em Minas Gerais. Quero mandar um abraço para a missionária Mislane também, e o presbítero Carlos, lá em Patos de Minas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e abençoe a todos os irmãos que estão assistindo em nome de Jesus para a glória do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, a epígrafe do texto diz: Jesus anda por cima das águas. E eu quero ler esses versículos para nós juntarmos com o que Deus fez na minha vida, com a nossa história, eu e a Jéssica, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E Jesus, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. No texto anterior, nós vamos ver a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizara naquela hora. E os discípulos, naquela ocasião, já estava tarde o dia, e eles, preocupados, disseram a Jesus que despedisse a multidão. E Jesus, olhando para aquela multidão e sentindo compaixão, porque aquela multidão estava procurando Jesus para ouvir palavras sábias e receber algo da parte do Mestre. Jesus, então, olhando aquela multidão necessitada de algo, ele manda que aqueles discípulos entregassem o que eles tinham, os pães e peixes. Poucos pães e poucos peixes. E a Bíblia diz, então, que Jesus multiplica-se os pães e os peixes e alimenta toda a multidão. História anterior de Jesus andar por cima das águas. Eu quero dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Glória a Deus. Jesus, ele jamais vai chamar alguém, que ele vai ministrar algo sobre a vida de alguém e despedir esse alguém de mãos vazias, de alma saciada. Então eu quero começar agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, profetizando que Jesus não vai despedir você de mãos vazias. Deus não vai despedir você necessitado. Ele vai alimentar a sua alma, ele vai transbordar o seu espírito sobre a sua vida. Amém. E aí, então, Jesus, ele tira os discípulos da estabilidade, da firmeza, e manda e ordena que esses discípulos entrassem dentro do barco e passassem, seguissem destino dentro do barco. A Bíblia diz, então, que Jesus vai despedir da multidão e ele se põe a orar à parte. Mas os ventos eram tão grandes, tão fortes, que os discípulos foram açoitados pelo próprio vento forte ao meio do mar, enquanto Jesus orava. E no meio da madrugada, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz então que Jesus caminha por sobre as águas aos discípulos, porque ele tinha o poder, ele era o verbo se fazendo carne. A Bíblia diz então que quando Jesus chega próximo ao barco, os discípulos gritaram com medo, dizendo, achando perplexos que era um fantasma. Preste atenção, os discípulos saem da terra e entram para dentro de um barco e vão para junto do mar. No mar onde havia instabilidade, onde eles não sabiam a hora do vento, aonde eles não sabiam a que horas viria uma onda, e eles saem para viver um novo, para conhecer o poder de Jesus e quem era realmente Jesus. Preste atenção numa coisa, tem momentos na nossa vida que o Senhor precisa nos tirar
da estabilidade e nos levar a novos momentos onde nós não conhecemos o nosso sentimento, aonde nós não conhecemos nós mesmos, porque ninguém pega Jesus de surpresa. Ele disse o Salá, chorar, camanduia, sébia. O Senhor Deus disse, ele próprio em Isaías 46:10, eu sei o fim de todas as coisas, antes que elas deem início. Ninguém vai pegar o Senhor de surpresa, ninguém vai surpreender o Senhor. Nós vamos nos surpreender, tamanho poder de Deus. Nós vamos nos surpreender, tamanha misericórdia de Deus. Nós vamos nos surpreender com os milagres do Senhor. Glória a Deus, eu quero ser. Nós saberemos cada dia mais, ao romper da aurora, ao resplandecer da manhã, quem é o Senhor na nossa vida e o tamanho do seu poder. E aí, então, o Senhor permite situações para ele se revelar a nós de uma forma que nós precisamos saber quem é o Senhor. E a Bíblia diz, então, que ao chegar Jesus próximo ao barco, quando 11 discípulos gritaram dizendo, é um fantasma, e o grito foi de medo. Pedro, então, ouve a voz do próprio Jesus dizendo, acalmem-se, aquietem, não tenha medo, sou eu, o bom Jesus. Pedro, então, ousado e usado, ele disse, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. A Bíblia diz, então, que quando Pedro descia e pisava sobre as águas se firmavam e Pedro cada vez mais ia tendo aproximação de Jesus. Imagina essa cena. Imagina que cena. Imagina que cena. E aí Pedro, ao chegar próximo de Jesus, dotado por isso aqui, ó, a carne de Pedro, sente medo. Ele sente o vento forte. Ele olha para as ondas e ele sente medo e afunda. Preste atenção. Ele olha para a naturalidade, para as coisas físicas, o vento e o mar. Mas o milagre estava diante dele, que era Jesus. E aí, então, ele afunda. Mas quando Pedro afunda, Jesus, então, toma sua mão e o segura antes que ele submergisse sobre as águas. Ei, aí eu entendo que o Senhor Deus disse em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que eu quero dizer para você que está assistindo e para nós quatro aqui nessa tarde? Nós somos dotados de sentimentos, nós temos um DNA, nós temos uma genética herdada pelos nossos pais. E nós sentimos medo, sim, nós sentimos angústia, sim, nós sentimos aflições, sim, e até podemos, por sermos naturais e humanos, tomarmos atitudes e decisões erradas. Podemos cair ao longo do caminho, mas nós não iremos ficar prostrados, porque a destra de Deus, a mão forte de Deus, ela vai nos levantar, ela vai nos segurar, ela vai nos tomar. E se nós tivermos pegado algum caminho errado, o Senhor vai se responsabilizar por amor a Ele, a nos colocar no caminho e na direção do milagre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas preste atenção numa coisa: o medo sem a presença de Deus se torna um abismo entre nós e o nosso milagre. Amém. O medo sem a presença de Deus se torna o abismo entre nós e o nosso milagre. Jesus no Getsemane, ele sentiu medo,
mas com a presença de Deus. Ele Uau. disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele se enche de Espírito Santo e diz, mas que seja feita a tua vontade. Amém. Ei, não deixe que o seu medo viva um novo com Deus. Não deixa que o seu medo te impeça de alcançar o seu milagre com Deus. Ei, a palavra de Jesus, alachoramando comanaragai, a palavra de Jesus nessa tarde é mais forte na tua vida, porque foi ele que disse, vem, e o vem de Jesus sustenta, e o vem de Jesus ele nutre, e o vem de Jesus ele dá algo e termos novas experiências com o Senhor. Quem te chamou foi Deus. O seu ministério é de Deus. As promessas são de Deus. E a palavra foi de Deus. Não é o homem, muito menos o diabo. Ninguém nessa terra vai impedir o vem de Jesus na tua vida. Amém. Hoje. Para a glória do Glória nome a Deus. dele. Louvado Amém. seja o nome de Jesus. Amém, Senhor. Por muitas vezes na minha vida eu tive medo de viver esse novo de Deus. Por muitas vezes eu deixei esse medo se tornar um abismo para o meu milagre. Por muitas vezes eu deixei de viver a novidade de vida que o Senhor estava proporcionando para a minha vida. E ao encorajar-me para caminhar sobre o mar revolto da vida, sobre os ventos fortes, sobre os apontamentos, sobre os questionamentos, sobre as pessoas que não acreditavam em mim, mas que desacreditavam daquele que disse, venha. Daquele que me chamou para uma novidade de vida. Eu vivi, me prestei a foto, eu vivi muitos anos da minha vida nas garras do inimigo. E eu creio que Deus falou com muitos agora através dessa palavra. Eu vivi muitos anos na garra do inimigo. E em rápidas palavras eu vou te contar o que Deus fez e ainda tem feito. Eu vou te mostrar o antes e o depois, a palavra de Deus vai testificar na sua vida. Esse era eu. Forte. Dá para ver? Forte demais. Dá para ver. Outra pessoa, Rodrigo. Meu Deus do céu. Mudou Eu acho completamente. que o nariz continua do mesmo tamanho. Mas agora seus olhos veem. E a barriga cresceu, minha irmã. E quando Jesus me chamou, eu tive medo de viver esse novo de Deus. Eu vivi no mundo da ostentação, no mundo do luxo, no mundo da fama, no mundo das drogas, na vida que o crime guardava para mim, da ostentação das melhores coisas. E por Deus conhecer o meu coração e saber da minha natureza, Ele permite situações para me tirar da terra e conhecer as minhas emoções e os meus sentimentos. Para saber que coisas na terra nós conseguimos fazer, missionária Samara e missionária Andréia. Mas as coisas daí não é só o Senhor que pode fazer por nós. E o Senhor permitiu na minha vida eu conhecer o crack. Para quem vivia naquele mundo de ostentação, na nata do crime, eu vim agora conhecer o mundo das drogas, a ser um usuário de droga. E aí então eu sofri nas garras do inimigo em Brasília, nas ruas de Brasília. Por 4 anos eu morei na rua.
Por 4 anos eu comi lixo. Por 4 anos eu dormi debaixo de viaduto. Por 4 anos eu fiquei sem cortar cabelo, sem escovar os dentes, sem fazer barba, sem tomar banho. Por 4 anos eu fui a escória da sociedade. E o Senhor, então, me permite certa situação aonde eu fui conhecer o Senhor em um momento de dificuldade da minha vida. O Senhor, então, me permite ser preso e eu passar 3 anos e alguns meses numa penitenciária de segurança máxima, em Minas Gerais. E ali dentro eu pude verdadeiramente conhecer quem foi o Senhor. De dizer como Jó, antes eu conhecia o Senhor somente de falar, mas hoje eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Hoje eu sei que verdadeiramente eu posso cantar o cântico de Ana, de 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. O Senhor empobrece e enriquece, tira a vida e a dá, levanta o pobre do pó e ergue o necessitado para o fazer assentar na mesa com os príncipes dessa terra, porque a terra é o seu trono de glória. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa tarde e te dizer algo como profeta de Deus. Eu não sei qual é o seu testemunho, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas sentar na mesa com os príncipes dessa terra não é estar em posição de honra, na melhor casa, estando no melhor carro ou desfrutando das melhores iguarias dessa terra, mas sentar na mesa com os príncipes dessa terra é se alegrar com o Senhor, é abrir o coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, abrir o coração e deixar o Senhor entrar e ele cear contigo. E contigo ele cear, trazer alegria, trazer a paz, fazer morada com o Espírito Santo de Deus na tua vida. E através do rápido testemunho que eu quero te contar, eu quero te dizer em nome de Jesus, as promessas do Senhor não morreram. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. As promessas do Senhor ainda estão de pé. Passe o tempo que passar, passe as horas que passar, haja o que houver, as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E o Senhor, então, me permite, missionária Samara e missionário André e todos os ouvintes, passar por mais de 3 anos dentro de uma penitenciária de segurança máxima. E naquela certa ocasião, eu já conhecia o Senhor, eu sabia quem era Deus e o que ele fazia, embora tomado pelas forças inimigas, embora tomado por uma vida de depressão, embora tomado por uma vida de sentimentos, de ilusões, nos quais eu buscava prazer para a minha vida. E aí, certa feita, aconteceu uma certa situação e eu olhava em uma janela que era um quadrado de 10 centímetros e conseguia ver só um pedaço do céu. E ao olhar aquele pedaço do céu, eu conversava com o Senhor, eu orava ao Senhor, e ali eu pedia sinais para Deus, e às vezes eu via uma única estrela no céu, e eu dizia, Senhor, se o Senhor hoje está comigo, eu quero subir lá na janela hoje e ver o Senhor lá no céu, naquele momento meu e do Senhor. E eu olhava no buraquinho da janela e conseguia enxergar uma estrela. E aí, certa feita, aconteceu algo comigo lá dentro e eu disse, Deus, eu não suporto mais essa vida. Deus, a partir de agora, eu vou contar 3 dias e eu espero um sinal do Senhor. Eu preciso de saber que o Senhor verdadeiramente é comigo. Eu não suporto mais. E se o Senhor não me mostrar como Deus na minha vida,
eu vou sair daqui 10 vezes pior. Eu vou sair daqui como um Rambo. Eu quero arrumar uma fita de munição na testa, no peito, e vou sair com a metralhadora e eu vou acabar com a minha vida e com a vida de meio mundo de gente. E aí isso era numa quarta-feira. Passou quinta, passou sexta, chega o preso que trabalhava no corredor do presídio e joga uma carta dentro da cela e disse: irmão, é para você, que era para mim. Quando eu olhei a data da carta, era uma data de 3 dias atrás e a carta já havia chegado. E uma carta só chegava no presídio com no mínimo 15 dias, porque era 10 dias do correio e 5 dias para passar pela inspeção do presídio. Então eram 15 dias. Quando eu olhei uma data de 3 dias, eu falei, aí eu comecei a me arrepiar e Deus falava no meu coração: aleluia, tá aí a resposta que tu me pedistes. E aí eu olhei a carta e rasguei tremendo. Quando eu abri a carta, não estava escrito: a paz do Senhor, irmão, é a missionária Edna. Estava escrito: eu sou Deus e falo contigo. Tu me perguntaste se eu sou Deus na tua vida, estou te respondendo nestas linhas, que eu sou Deus e tenho um plano ainda contigo. E para tu saber que eu sou Deus, te levarei nos 4 cantos dessa terra, pregando a minha palavra. E te digo ainda mais, em poucos dias estou eu te tirando deste lugar para a glória do meu nome. Aleluia! E aí eu guardei a carta e disse: Deus, em poucos dias eu estou saindo daqui, mas isso deve ser da carne da irmã. A profecia é só que o Senhor é comigo. Eu estou condenado a quase 10 anos de cadeia, Deus. Como que eu vou sair daqui antes? É impossível, Pai, eu sair daqui antes. É impossível essas portas abrirem. E o Senhor hoje não vai fazer mais como Paulo e Silas, as cadeias caíam, eu saí correndo pelos corredores. Passaram-se 15 dias, aleluia. Passaram-se 15 dias, vem uma petição do juiz, me dando perdão de pena e me perdoando a minha pena para a glória do Senhor. Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é poderoso, aleluia. Naquela ocasião, eu pude ver uma das misericórdias do Senhor na minha vida. E naquela ocasião, o Senhor me fazia lembrar de tanta coisa. E hoje eu entendo por que Eclesiastes, Salomão disse que ainda que tenha fôlego de vida, ainda que tenha vida, há esperança. Ainda que a árvore seja cortada, elas vão restar as raízes, e das raízes vai nascer uma nova árvore viçosa, frutífera e poderosa para a glória do Senhor. Eu vou contar mais um testemunho aqui para a glória do Senhor que ele me fez contar, que ele me fez lembrar. Eu estava corrido e foragido de guerras inimigas que a gente tinha adquiria no mundo. E aí eu saí correndo, missionária Samara e missionária Andréia, para um final da cidade. E no final da cidade tinha aquele capim alto, da raiz bem grossa. E eu saí correndo para o meio do mato, embrenhei e fiquei num lugar bem íngreme, que eu tinha que agarrar na terra e colocar os pés nas raízes para eu não escorregar e meus inimigos ver. E eu armado na cintura com uma arma e sentado. E aí eu me lembrei quando eu era católico e eu lia uma passagem que Paulo dizia, Davi dizia que queria que os inimigos dele se cegassem, porque algo poderia acontecer. E aquilo eu comecei a meditar e falei: Deus, se Davi disse que os inimigos dele cegassem, ou ele tinha medo de morrer, ou ele tinha medo de matar alguém e pecar contra o Senhor. E naquela ocasião eu fiz uma simples oração e falei: Deus, cega os meus inimigos. Cega os meus inimigos, Pai. Eu não quero matar ninguém, mas muito menos eu quero morrer nessa hora. E aí, irmãs,
eu sentia os caras aproximando de perto de mim. Eu sentia aproximando e o mato quebrando nos pés, e eu começando a escorregar, e eu agarrado nas raízes, e aquele mato de 3 folhinhas, e eu olhando do outro lado da paisagem, e escutando os caras conversando, e escutando eles. Ele tá aqui, vamos estourar a cabeça dele, vamos explodir a cabeça dele. E eu chorando, Deus, eles estão me vendo, como é que o Senhor faz isso comigo? Não me deixa morrer. E eu sentindo até o calor deles perto de mim. E aí Deus falou no meu coração, a sua incredulidade é tanta, que se você visse eles, você iria dizer que foi uma sorte. Mas eu estou fazendo em você o que você me pediu para fazer com eles. Uau! Meu Deus! Eu não conseguia enxergar eles, porque eles não conseguiam me enxergar. E ali eu fiquei paralisado, e aí eu via eles. Esse cara sumiu, esse cara desapareceu. Bora correr para o outro lado, bora correr para o outro lado. Aí o Senhor falou no meu coração, agora levanta, vai para sua casa, porque mais uma vez eu estou agindo de misericórdia com a sua vida. E tantas vezes o Senhor me chamando e dizendo, vem, e vem, e vem, e milagres, e testemunhos, e misericórdia de vida. Mas uma certa hora, em um certo momento, o Senhor me tomou pela mão e me segurou quando eu afundei e me chamou para a presença dele. Deus, sabe qual é a diferença? A diferença é que na nossa fraqueza, nós não temos força para segurar na mão do Senhor. Mas porque Apocalipse, a igreja de Filadélfia, o Senhor diz no versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor não vai olhar para a sua matéria, para a sua capacidade, para a sua inteligência, mas Ele vai olhar para o teu coração, Ele vai olhar para o seu desejo, Ele vai olhar por guardar a palavra, e a porta vai permanecer aberta. Naquela ocasião, cogitava-se a porta da salvação, porque ele completa dizendo, eis que venho sem demora, guarde os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. Mas cogitava-se também a oportunidade do milagre. Ei, eu quero profetizar o que Jesus fez na minha vida, Ele faça 100 vezes mais na sua, para a glória do Senhor. A transformação de traficante, de bandido, de assaltante, de tudo que a sociedade permitia. E, por final, um mendigo, usuário de droga, andarilho, ex-presidiário, tudo que de pior e de mais ruim o Senhor permitiu na minha vida Satanás fazer, e hoje ele me lavou, me transformou, me perdoou, escreveu meu nome no livro da vida, perdoou os meus pecados, lançou no mar do esquecimento. Que Ele faça na sua vida em nome de Jesus. Hoje o Senhor me deu uma esposa linda e maravilhosa, que compreende, que entende, que respeita e que admira o meu chamado como um servo de Deus, uma companheira que o Senhor colocou na minha vida para acrescentar e somar. Sabe, missionárias, eu tenho dito isso sempre. A nossa vida, desses últimos dias mais ainda eu tenho falado, a nossa vida, a nossa caminhada, ela é evolutiva. E nós adquirimos maturidade ao longo da caminhada. E nós precisamos saber receber
a direção de Deus e atrair a atenção de Deus. Às vezes nos prendemos às coisas pequenas do passado, querendo trazer para o hoje, ou trazer perguntas, ou variáveis, ou incógnitas, mas o Senhor quer nos dar uma novidade. Ei, no nome de Jesus, deixa a capa do medo cair por terra, deixa a insegurança cair por terra, deixa a incredulidade cair por terra. Viva o maior de Deus, viva o milagre de Deus, viva o que Deus tem de melhor para a tua vida. E eu vou dizer ainda mais: não se apegue a testemunho do próximo. Se o grande para você é Deus curar sua unha encravada, mas para o outro foi a cura de um câncer, irmão, viva a cura da unha encravada. Viva o seu pequeno milagre. Ei, viva o seu único palito. Não queira viver a caixa inteira. Viva o seu propósito de milagre com o Senhor, para a glória do nome dele. Amém, glória a Deus. Viva as suas intimidades e experiências com o Senhor. E o Senhor fez acrescentar na minha vida, com o meu casamento, e assim também foi recíproco na vida dela. O que Deus fez na vida dela, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. E ela vai dar uma saudação para vocês também e falar algo que Deus colocar no coração dela. Que lindo, Jéssica, saudade. Eu quero muito te ouvir agora. Então, é bem o que o Rodrigo falou. Eu estava até pensando isso agora. A gente se baseia muito no testemunho dos outros. Ah, porque não tem um testemunho muito grande. Eu não vivi nas mazelas da rua, eu não conheci droga nem nada. Sempre fui menina bem criada, de família, tranquila. Mas eu tinha um coração fechado. Então, assim, tudo que Deus fez, para mim, foi na mesma proporção, até maior do que fez na vida do Rodrigo. Então, a gente tem que entender que ele faz na vida de cada um, e cada um tem que entender o seu propósito. Não é porque o Rodrigo viveu um testemunho tão forte que o meu vai ser menor, ou Beltrano, Ciclano. E ele une propósitos. Se você for pensar humanamente, a minha vida e do Rodrigo não tinha sentido encontrar uma com a outra. O que ele viveu, o que eu vivia, muito distante, não tem nada a ver. E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente começou a entender o porquê. Eu acho que ele conta isso toda vez que eu aceitei Jesus quando ele estava ministrando. Aleluia. E a gente não fazia ideia assim, do que estava por vir ainda. Então, já estava tudo escrito, né? Eu não tenho muito, assim, o que contar, é bem simples. Mas eu era uma menina, assim, que eu tinha um temor muito grande. Sempre fui... Meus avós são referência, meu avô é uma grande referência para mim, os meus pais. A gente é de berço evangélico e tudo, mas eu sempre fui muito fechada, eu não queria. Eu ia emburrada para a igreja igual menino mesmo. Minha mãe me obrigava. Chegou uma época que minha mãe me obrigou a ir para a igreja, falou, você vai, pronto, acabou. Eu colocava a minha pior roupa, emburrada, e igual menino, assim mesmo, grilada. E até que eu ia para a igreja, eu sentia, mas eu segurava, falava, eu não vou chorar. Pra quê? Ninguém vai perceber o que eu tô sentindo. Eu fingia que eu não tava sentindo nada, que eu não tava quebrantado e nada. E assim eu levei por muitos anos. Meu coração fechado. Só que chega um momento que não dá mais. Que Deus te puxa de qualquer forma. Ele te lasca de alguma maneira. E assim aconteceu. E a partir do momento que eu aceitei viver verdadeiramente, porque uma coisa é você ouvir testemunho, uma coisa é você ir a pregações, outra coisa é você contar o seu, é você falar para alguém, é você ajudar alguém. Então, assim, eu até brinco com o Rodrigo. Nossa, quando vocês falaram que a gente ia participar, eu falei, Rodrigo, mas eu não vou aparecer, não. Eu tenho muita vergonha de falar, eu sou muito tímida. E no começo, eu até pensava assim, cara, eu sou muito pequena pro Rodrigo. O cara prega, canta, quem conhece sabe o trovão que é o Rodrigo. Só que a gente entende depois que eu precisava dele e ele precisava de mim.
de alguma forma. E eu tive, assim, uma experiência muito, muito profunda com Deus. E, de certa forma, eu fui liberta de algo que eu vivia. Eu vivia muito trancada no meu quarto, eu vivia para estudar. Eu tinha uma vida, assim, mais ou menos, vamos se dizer assim. Nunca aconteceu nada igual aconteceu na vida do Rodrigo, mas eu tive um despertar e uma experiência com Deus. E, a partir desse momento, eu me transformei. Eu jamais ia ter coragem de aparecer numa live ou qualquer outro lugar e falar sobre Deus. Então, isso para mim já é assim, uau, sabe? E assim, esse menino na minha vida foi... As pessoas têm muito de falar, nossa, o Rodrigo teve muita sorte, o Rodrigo arrumou uma esposa linda e não sei o quê. Eu escuto muito isso, eu fico muito feliz. Mas, assim, ninguém sabe também o que ele fez na minha vida. O que ele trouxe para minha vida, o que ele trouxe para minha família é incrível, assim, é impressionante. Então, é união de propósito. Outra coisa também que a gente às vezes não percebe o nosso Deus, ele é Deus de detalhes. De mínimos detalhes. E eu sempre tinha as minhas viagens, assim, né? Às vezes eu falava com Deus, mas eu não tinha tanto discernimento. Às vezes eu conversando, achando que eu não estava falando com Deus, mas eu estava. Tipo, pensando alto, sabe? E aí eu sempre fazia orações. Só que eu não tinha noção do poder daquilo. Do poder da oração, do resultado da oração. E eu sempre imaginei na minha cabeça, ai, Deus, eu quero alguém assim, assim. Mas eu nunca consegui pedir fisicamente. Eu sempre pedia internamente. Eu queria um cara assim, assim, assim. Tipo, sabe aqueles detalhes mais bobos que a gente que é mulher pede? Uhum. E eu fazia sempre... Tá toda empolgada. Eu fazia sempre esse tipo de pedido. Eu pedia alguém de um coração muito grande para... Alguém que fosse compreender o meu jeito. Enfim, que entendesse toda a minha família, que desse certo com a minha família. E só que hoje a gente faz essas orações e a gente esquece. Depois que eu fui começar a viver a vida com o Rodrigo, que eu falei, caramba, foi tudo que eu pedi. Uau. Aí você vai lembrando, eu pedi isso, eu pedi aquilo outro. Você fala, meu Deus, como que Deus lembra disso, né? Como que ele prestou atenção numa bobeira que eu falei. Então, assim, peçam para Deus em detalhes e acredite que vai acontecer. E não é no nosso tempo. Que a gente é afoito, a gente quer amanhã, a gente quer daqui a pouco, agora. E não. Ele faz no tempo dele e depois você vai entender o porquê que aconteceu naquele tempo. E eu ficava assim, por que eu não aceitei Jesus antes? Não sei o quê, mas assim, não era o tempo. O tempo é agora, o tempo é o que está acontecendo, a nossa vida é agora. O Rodrigo precisou passar por tudo que ele passou para ele chegar aqui agora, para ele ser o que ele é hoje. E a gente junto se sente maior ainda diante de Deus. E o que Deus... eu tenho muito orgulho, assim, eu fico muito feliz quando alguém vem falar, nossa, a história de vocês inspira a gente. E é uma coisinha tão... Pra gente pode ser tão bobo, mas para outra pessoa, né, é algo que mudou, algo que fez diferença. Eu tenho comigo, assim, se eu fizer diferença para uma pessoa, Deus, eu fico muito feliz. E eu acho que o Rodrigo ama contar essa história mais do que eu até comecei a falar e não concluí. Eu sempre fiquei resistindo. Quando chegava o final do culto, eu já ficava, lá vem o pastor fazer aquele pedido. Lá vem. Toda igreja que eu ia, lá vem o pastor falar, quem quer aceitar Jesus? Não sei o quê. E eu já ficava com medo. Fala, gente, será que eu vou chegar a algum ponto de ter que levantar, alguém me chamar, apontar o dedo para mim que eu tenho que ir? E eu sempre me segurei. Falei, eu não vou, hoje eu não vou. Vou esperar resolver isso e depois eu vou. E justo num culto, esse bênção foi pregar. Eu não... Deus me tirou lá de Minas para vir pregar num congresso de senhoras em Goiânia. Uau! Se você me perguntar como foi, eu não me lembro. Eu só me lembro assim de levantar do banco e até o púlpito. E eu não... o Rodrigo conta detalhadamente, mas eu não lembro assim, eu olhando para o Rodrigo e repetindo o que ele pedia para eu repetir. Parece que eu estava vivendo
tipo um déjà vu, assim, algo... Eu não lembro pra te Deus contar. marcou o primeiro encontro de vocês no altar, hein? Uau! Foi. Foi te falar, viu? E Caprichou. quando ela veio caminhando, que ela aceitou Jesus, eu falei, Senhor, a alma é do Senhor, o corpo é meu, eu quero casar com essa jovem. Assim, eu até peço desculpa porque eu me emociono muito e eu às vezes vou até falando sem nexo. Mas as coisas de Deus são assim, né? É muita loucura, é inacreditável. É inacreditável. Gente, bênção demais. Que gracinha. Eu acho que a gente não tinha intenção, eu nem fazia ideia do que iria acontecer a partir dali. E aí eu aceitei a Jesus justamente em um culto que ele estava ministrando. E a partir disso a gente começou a conversar, não foi? Foi antes ou foi depois? Foi depois. Foi depois, né? Desse momento. E aconteceu tudo que aconteceu. E a nossa história foi... o Rodrigo gosta muito de falar desse exemplo que ele deu do fantasma, né? Que ele falava que eu estava vendo Jesus como um fantasma, que eu não queria enxergar a bênção que estava para acontecer na minha vida. Eu sempre fui muito medrosa, ainda sou muito medrosa. E a gente tem... Eu falava pro Rodrigo, ele falava, ora, para você saber que eu tinha, né, traumas passados, relacionamentos frustrados. E ele falava, ora, pede para Deus para te mostrar. E eu tinha medo de fazer essa oração, porque no fundo eu sabia o que poderia acontecer com essa oração. Então, tem muitas coisas na vida da gente que a gente tem medo de ir lá e pedir, orar, porque sabe que vai acontecer. Querendo ou não, sabe que vai acontecer. Então, eu sabia que se eu me entregasse de verdade, que eu abrisse meu coração para aquele novo, iria acontecer. Eu tinha medo. E o Rodrigo ficava, faz essa oração que você quer fazer, faz essa oração, faz essa oração. Aí chegou um dia que eu falei, eu vou fazer essa oração. Entreguei nas mãos de Deus, falei, olha, Deus, eu tenho muito medo de me relacionar, não é o momento. Eu estava naquele momento de TCC, faculdade, tinha acabado de aceitar Jesus. Eu falei, eu não sei se eu dou conta de tudo isso. Mas aí eu falei, eu vou fazer essa oração. E eu entreguei nas mãos de Deus. E a partir do momento que eu entreguei e descansei, aconteceu tudo o que aconteceu. Aí a gente ficou um período orando junto, né? Acho que uns 10 meses orando junto. E logo em seguida a gente começou a namorar, né? Foi. A gente começou a namorar e foi tudo muito rápido, assim, porque eu fiquei 10 meses orando. E nesses 10 meses orando, Deus confirmou, reconfirmou, triconfirmou. Eu vou ser lá no Maranhão e ele com a fotinha dela. Pastora, olha aqui. Pastora, você... Pastora tá aí, gente, pelo amor de Jesus Cristo. É verdade, isso tem que ser... Nossa, meu Deus, aleluia. Claro que sabe, no Maranhão, na obra. Sim, a live já está encerrando, não tá? Porque é só uma hora. Né? Passa 5, 7 minutos. Tá, já vou encerrar. Gente, a gente numa obra no Maranhão, uma obra missionária no Maranhão. Eu, pastor Jones, missionária Andréia, missionário André, a pastora Leia, pastor Daniel, e a gente numa missão na obra no Maranhão, e eu lá, pastora. Toda hora ele com o celularzinho na mão, Jéssica. Confia, Deus. Vocês estão entendendo, quem está assistindo, que esse povo aí, ó, essa família faz parte da nossa... Eu não lembrava, missionária, não lembrava disso. Gente, mas em resumo, a live vai terminar, vai encerrar. Pastora Leia, justamente o que Deus usou a senhora, que a senhora comentou, da Esther, Dalila, muito obrigado. A gente ama muito você. Muito obrigado, tia Joelma, que entrou aí agora. Gente, minha prima Pamela aí também, dos Estados Unidos, estava aí. Eu quero mandar um beijo para ela. Pamela, manda um beijo para todo mundo aí, para tia Bené, Joelma, muita gente aí.
Andréia. Amém. Rodrigo, faz uma oração por nós, ora encerrando essa live. Amém. Quero agradecer. Amém. Ficamos mais apaixonados por vocês, né, Déia? Vem É logo verdade. visitar a gente aqui em Brasília, Amém. fazer as obras, né? Em nome de Amém. Jesus, vocês moram no nosso coração. O Andrezinho está ali também, chegando Amém. do serviço. A gente ama demais. Amém. A nossa Amém. família. A gente Faz quer uma mandar um oração para a abraço gente aqui. encerrar. Tá, só mandar para minha família que está aqui, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, Fernanda, Jonathan, todo Heloísa, mundo. as Amo crianças. muito vocês. Amém. Jéssica, que fez faculdade com a minha Jéssica também. Beijo. Amamos vocês. Deixa eu orar então, amém? Amém. Tia Joelma, saudade também. Deus, eu quero nessa hora agora erguer as minhas mãos sem ira e nem contenda, pedindo o Senhor perdão, porque reconheço que sou falho, imperfeito e pecador, e abençoar a vida de cada um desses teus filhos que ouviram a palavra, que estão aqui recebendo não de nós, mas do Senhor, usando nós quatro nessa live. Pai, que os medos sejam caídos por terra, a ansiedade, a inquietação, o nervosismo, a incredulidade. Porque quando o Senhor diz vem, o Senhor não só chama, mas firma os pés. E através dessa palavra ministrada, eu repreendo o medo para viver o novo com o Senhor e essa nova história. Eu abençoo a vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja tomado com autoridade, unção e força, fazendo romper até chegar ao milagre. E que a nossa semana seja repleta de alegria e paz e surpresas vindas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Quando Jesus Vai ter passa, mais, vale a pena esperar. Ela disse, vale a pena esperar. Ei, vai ter outra, viu? Eu quero receber outro convite. Bora, sim, com bora. certeza. Uma só não dá conta. Não dá pra Né, Não. A gente fica muito emocionado porque a gente sabe que a história é verdadeira, a gente conhece o Rodrigo e a gente Amém. sabe que essa história está só no começo, Rodrigo. Sim. A história sua com a Jéssica vai ser uma história de muita bênção, de muita prosperidade. Uma em geração todas as áreas da vida de abençoada. vocês, na familiar, na vida espiritual, na vida emocional, conjugal. Os filhos dos filhos de vocês verão Amém. a bênção Em do nome Senhor de sobre a Jesus. vida de vocês. Amém. E isso é só o começo, Rodrigo, porque ele vai te levantar, como ele te prometeu, para pregar nas 4 nações, junto com a Jéssica. Junto com a Porque a Jéssica. Jéssica tem muito para falar para essa geração que às vezes vai para a igreja por obrigação, que às vezes fecha o coração. E quando Jesus passa, tudo muda. E vocês são a prova viva, que quando Jesus passa, tudo é transformado, tudo é renovado. E ele realmente demora o tempo que demorar. Ele cumpre as promessas dele. Né? E ele vai cumprir na tua também, irmão, que está assistindo aí. Sim. Né? Que está orando pelo teu parente, pelo teu filho, pelo teu Amém. esposo, pela Sim. tua esposa, pelo teu familiar, né? Pelos seus filhos. Porque a Sim. gente tem um Deus poderoso. Amém. Que quando o Espírito Santo toca, ele convence. Né? O Amém. Rodrigo foi convencido por amor. Naquela carta ali, o Senhor registrou: você é meu, você me pertence. Eu sou seu pai, você é meu filho. Tem coisa melhor, gente, do que essa identidade? Essa transformação? Não tem. Não tem. Amém. A gente glorifica o Senhor e agradece ao Senhor pela vida de vocês dois. A gente está muito feliz, viu, Jéssica? Você é muito preciosa. Princesa, Muito preciosa. A Jéssica. gente está muito linda. emocionado aqui. E essa emoção vem do altar, vem do Jéssica. trono. Abre a boca e deixa Deus te Pega usar. mesmo, Jéssica. Lindo. Fala, conta tudo isso que você viveu. Que essas experiências vão falar para muitas mulheres, muitas jovens, para muitos rapazes, que às vezes são criados em lares evangélicos, né, em lares cristãos, mas que infelizmente às vezes ainda não viveram uma experiência, um encontro verdadeiro com Cristo. E o Rodrigo, né, esse homem que é esse trovão, ele precisava realmente do equilíbrio, da calmaria, de uma mulher sábia do lado dele, né, de uma mulher virtuosa, né? E aí vocês se equilibram, né? Um é um acelerador e o outro é o freio. É assim que funciona as engrenagens de um carro, né? Pra gente Deus andar. abençoe vocês tremendamente, viu? Amém. Vocês são preciosos para nós, para o reino. Quero já mesmo agradecer de todo o coração, que já vai encerrar, tá aqui, já subiu aqui, que falta 26 segundos.
Mas beijo, a gente vai se falando, tá? Amo vocês. Obrigada, gratidão. Beijo, gente. Fica na paz. Pai do Senhor. Senhor. Meu Deus. Uau, gente, que bênção. Faltam só 5 segundos. Obrigado para todo mundo.